O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Se assim não fosse, eu vos teria dito, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Filipe: Mostra-nos, Senhor, o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queiram sentar no instante. O introito da missa de hoje, ele dizia assim: cantai ao Senhor um canto novo. Essa é uma perícope, é um trecho do Salmo 97. Cantai ao Senhor um canto novo. Nessa perícope, nós encontramos o resumo da liturgia de hoje. Ou seja, o que é um cantar? O cantar não é simplesmente o verbalizar melodiado, não é simplesmente falar palavras com ritmo, mas o cantar é a pessoa expressar o amor. Isso que é o cantar. É isso que nós víamos na primeira leitura. Ou seja, na primeira leitura dizia que naqueles dias os discípulos estavam aumentando. Não é porque eles tinham um discurso persuasivo, um discurso eloquente, bonito. Não. Eles estavam aumentando porque eles tinham o amor. E aqui nós podemos então nos perguntar para nós: quando eu me deparo com meu esposo, com minha esposa, com meu vizinho, vizinha, com meu namorado, namorada, com meu filho, filha, o que eu falo? O que eu canto? Todos nós podemos e devemos cantar. Repito, cantar não é simplesmente fazer um balbuciado melodiado. Não é isso. Cantar é falar do amor. Não sei se vocês já presenciaram que existem pessoas que nós não queremos estar próximos, porque a pessoa é amarga. A pessoa não fala outra coisa a não ser problemas. Sim, problemas nós temos, dificuldades nós temos,
mas também nós temos alegria. Quando eu era criança, eu tinha uma tia que eu não gostava de ir na casa dela. Eu não gostava de ir na casa dela porque nunca vi tantos problemas que ela tinha. Sim, ela era viúva, é um problema. Ela não tinha um filho, tinha perdido, ele já tinha falecido, era um problema. Então, creio que ela tinha amarguras na vida. Claro, não é para menos, mas era dor no corpo inteiro, era só problemas, não falava outra coisa. E assim, às vezes, as pessoas não precisam falar assim: nossa, eu comprei um carro novo, nossa, eu ganhei na loteria. Não é essa alegria. Essa alegria é sentimentalismo. Não é de sentimentalismo que eu estou falando. É a alegria de você saber que alguém vive em você. Então não é que você sente a alegria, você vive a alegria. Pois bem, é isso então que os apóstolos estavam fazendo. Eles estavam propagando, anunciando o Evangelho, e o número estava crescendo, não porque o discurso, repito, ele era um discurso eloquente, persuasivo, bonito. Não. Era um discurso talvez até meio que pobre no sentido de palavras, mas rico em conteúdo. Ou seja, porque eles não anunciavam eles, mas eles anunciavam o amor. Por isso nós víamos o Salmo dizia assim: Senhor, venha sobre nós a vossa graça. Mas aí, vírgula, o Salmo continuava, né? Da mesma forma que em vós nós esperamos. Nós, nesse tempo odierno, nesse século 21, nesses últimos dias, né, nós estamos vivendo uma crise de esperança, porque eu esperava na pessoa, eu pensava que aquela pessoa iria me corresponder, pensava que fulano iria falar tal coisa, como que todos me deixou desiludido ou desiludida, então não acredito mais. Aí os problemas humanos, sociais, nós vamos reverberando para problemas espirituais, não de caso pensado. Eu creio que nós não fazemos isso porque nós queremos, mas ver que as nossas atitudes, elas vão convergindo, vão levando para que nós, assim, projetemos aquilo que nós esperávamos nas pessoas, também nós esperamos em Deus, de alguma maneira. Então, se a pessoa não me correspondeu, então Deus também, é uma ideia, é um passatempo, é algo assim que não vale a pena. Não, depois que eu tiver velhinho, velhinha, aposentado, aposentada, eu não tenho mais nada para fazer, aí eu vou na missa. Então assim, como eu não tenho nada para fazer, televisão, eu não tenho uma televisão legal, um canal pago, ou um filme interessante, não estou fazendo nada mesmo, né? Deixa eu ir lá, passar um tempo. Então, meus queridos, assim, perceber que a graça, ela vem a nós, da mesma forma que em vós nós esperamos. Então, nós não esperamos, nós queremos a graça, mas nós não esperamos em Deus. Nós até temos uma ideia de Deus, mas de vez em quando, não sempre. E assim como eu trato, ou eu cuido, né, do meu corpo, do meu físico, da minha alimentação, da minha higiene pessoal, eu preciso também cuidar da minha alma.
zelar pelo meu espírito. É isso que Pedro dizia na segunda leitura. Pedro falava assim: caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, mas rejeitada pelos homens. É interessante falar pedra viva. Aqui ele está fazendo uma menção de uma profecia do Salmo 118. Ou seja, essa pedra viva é o que está lá no Salmo 118, pedra angular. Nós estamos numa assembleia, assim, relativamente jovem, mas o que é uma pedra angular? No século V antes de Cristo, então na região da Mesopotâmia, do Egito, da Roma antiga, a pedra angular era a pedra que se punha para a construção de um edifício. Ou seja, esse edifício, essa construção, era um imóvel. Não necessariamente um imóvel, mas era a construção de algo. Então, não sei se vocês conhecem essa palavra, creio que já ouviu falar. Assim, para que o muro que eu estou fazendo aqui, para que o muro tenha prumo, seja prumado, seja alinhado, nivelado. Então, para que tenha prumo, eu preciso colocar uma pedra angular. Então, hoje já tem uma tecnologia diferente, né? Mas, então, antigamente, para construir algo linear, então eu punho uma pedra de arrumo, uma pedra angular, e ela norteava como eu tinha que fazer, a largura, o comprimento, o tamanho. Então essa pedra angular dá o prumo. Se a vida espiritual não tem a pedra angular, que é Cristo, o Rex, o ressuscitado, né? A minha vida não tem prumo, não está alinhada, ela fica torta. Por isso que Jesus no Evangelho, ele dizia, capítulo 14, Evangelho de João, eles estão no cenáculo, eles estão reunidos, os discípulos e também Jesus, eles estão ali, vivendo com o Mestre, em momento de intimidade, e Jesus fala assim: não se perturbe o vosso coração. Tudo isso porque no capítulo anterior, no capítulo 13, era o lava-pés. E Jesus, no lava-pés, ele tinha deixado a mesa, colocado o avental, lavado os pés dos seus. Depois que lava os pés, ele fala assim: compreendestes o que eu fiz? Todos ficaram calados. E aí ele começa a se vestir, volta para a mesa, e ele começa a fazer os pronunciamentos. Ele diz assim: eu vou partir. Um de vós vai me trair. Também um de vós irá me negar. Ele vai partir porque vai morrer. Um vai trair, que é Judas, um vai negar, que é Pedro. Depois dessa colocação, os discípulos ficam assim, agitados, eles ficam acabrunhados, e aí Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Antes de nós continuarmos, nós podemos já fazer uma pergunta, né? Dizer assim: mas nós já estamos às portas de Pentecostes, e o Senhor está lendo o Evangelho lá da Quinta-feira Santa. Por quê? Se nós temos 4 evangelhos,
nós temos muitos textos assim bíblicos. Por que ler de novo esse evangelho? Bem, aqui nós precisamos compreender que a eclésia eucaristia, ou seja, a igreja vive de eucaristia, ou seja, para que nós possamos sobreviver espiritualmente, para que a nossa alma consiga ver o que Deus espera de nós, para que nós possamos compreender que nós não somos daqui, desse mundo, mas nós somos cidadãos dos céus, para que nós possamos compreender que os nossos amigos não é aqui da terra, nós temos colegas aqui na terra, os nossos amigos é aqueles que estão nos céus, são os santos, são as santas. Para que eu possa compreender que eu preciso povoar os céus, eu preciso habitar os céus, então nós precisamos de um organismo espiritual. O organismo espiritual é a Eucaristia. Como diz Santo Afonso Maria de Ligório, é o pão dos anjos. Então nós precisamos alimentar do pão dos anjos. Pois bem, respondido, então voltemos. Então os discípulos estavam acabrunhados, estavam perturbados. Então Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Mas se nós olharmos, o próprio Jesus não fez isso. Muito pelo contrário, ele se perturbou. Depois que ele falou que ele ia embora, um ia negá-lo, outro ia traí-lo. Aí diz o versículo 21 do capítulo 13, diz assim: e Jesus perturbou o seu espírito. E agora ele fala: não se perturbe o vosso coração. Mas ele ficou perturbado. E aí? Bem, a perturbação, ela tem um duplo sentido. Ela pode ser perturbação negativa e uma perturbação positiva. Então, para que nós compreendamos a positiva, entendamos ou procuremos entender a negativa. A negativa nada mais é do que aquilo que está lá no livro do Gênesis, capítulo 4, onde tem a história de Caim e Abel. Caim mata Abel. E por que Caim mata Abel? Caim, ele observava o que estava acontecendo, mas os seus olhos estavam tímidos para Deus e por isso matou Abel. Me explico melhor. Quando nós temos um olhar tímido para Deus, significa que nós temos uma conduta de vida imoral, ou seja, uma vida que não é católica, que não é cristã, uma vida que eu acendo uma vela para Deus, mas também acendo uma vela para o diabo, ou seja, eu até rezo, mas também eu sou um ser humano, né? Nas minhas veias passa sangue. Então, de vez em quando, é bom contar uma piadinha, de vez em quando é bom assistir uma coisa proibida, de vez em quando é bom dar uns, assim, amassados, de vez em quando é bom eu... reticências, vocês sabem, né? Isso é católico? Padre, mas eu não sou anjo. Sim, eu sei que você e que eu não somos anjo. Nós não somos. Mas o que dizia o Salmo? Senhor, que a vossa graça venha sobre mim. É a graça que nos ajuda a viver a fidelidade. Nossa, eu pequei, mas Senhor, Tu sabes que eu te amo.
E não falar isso da boca para fora, falar isso de coração, viver isso de coração. Pois bem, então Caim, ele tinha os olhos tímidos para o Senhor, mas ele tinha, assim, uma observação boa. Isso é uma perturbação. Agora, um perturbar positivo é aquele que está diante de dificuldades, limitações, problemas. Aquele que observa que o mundo vai de mal a pior. A minha vida não vai tão legal assim. Mas é aquele que tem os olhos fitos no Senhor. É aquele que diz assim: tudo contribui para o bem de Deus. Se ele venceu a morte, está vivo, então eu também. Eu estou passando por essas dificuldades, mas também eu irei suportar. Com a graça divina, irei suportar. No dia de ontem, e no dia de hoje também, hoje de manhã, preparando a homilia, ontem preparava, hoje repreparava, né? Eu lembrava, no dia de hoje, do poema 53 de Santa Teresinha. Teresinha, minha Jesus, ela estava já no Carmelo, ela já estava com seus 24 anos de idade, ela não estava doente, era o mês de agosto, ela começou a ficar doente no mês de setembro, não, já estava até um pouquinho de doentinha assim, estava começando a escarrar, tosse com escarro, né? Ela já estava, mas estava na sua cela, ela não estava ainda na enfermaria do Carmelo, ela estava ali, tossindo, e compõe, então, ela escreve um poema para sua irmã Celina, que tem 4 anos mais velha do que ela. Então, Teresinha tinha 24, Celina tinha 28. E ela diz assim no poema: Senhor, quero o que tu queres, quero beber o cálice amargo que o Senhor me concedeu, porque foi a tua mão que preparou. Então não deixe que meus lábios se afaste desse cálice. Então perceba que Teresinha não estava feliz, mas ela vivia feliz. Teresinha não tinha felicidade, mas vivia com a felicidade. Teresinha estava mal, ela iria morrer. Mas Teresinha sabia em quem ela estava confiando. É isso que de alguma maneira os santos viveram. Os santos não foram santos desde sempre, mas os santos foram aqueles que observavam os fatos, mas tinham os olhos fixos no Senhor. Eles sabiam que eles passavam por agruras, por terremotos, por dificuldades, por açoites, mas eles não eram derrotados. Como diz São Paulo, eu sou atribulado, mas não decepcionado. Eu sou perseguido, mas não aniquilado. Por causa de Deus, disse São Paulo, eu aguentei 34 açoites menos um. Passei dias no mar. Sofri inúmeras dificuldades, mas ele venceu. É isso que a liturgia ela quer nos proporcionar no dia de hoje. Algo grandioso, algo muito melhor está para acontecer. Mas se eu não tenho uma alma, se eu não tenho um espírito assim aguçado, apurado, eu não percebo nada disso. A minha vida é aqui, é o transitório.
Então percebam que a perturbação, ela se perturba quando eu tenho um olhar tímido. A perturbação, ela existe, mas se eu tenho um olhar fixo, ela acontece, mas ela não me preocupa. Aí, para ajudar em tudo isso, por isso que Jesus falou, depois de não perturbe o vosso coração, Jesus disse: tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Então a fé é que nos solidifica, a fé é o que nos enraiza em Deus. Então, aqui eu estou terminando, mas imagina assim, uma árvore plantada, talvez aqui na praça, né? Aí vem as chuvas, as intempéries, os ventos. Se a árvore está com a sua raiz assim solidificada na pedra angular, no caso aqui a árvore é no adubo, né? Mas se a árvore está ali, naquele discurso que não é um discurso atraente, mas é um discurso de vida, aquele que fala na primeira leitura, aquela árvore, ela agita as folhas, os galhos, mas ela não cai. Agora, se a árvore é fraquinha, é xoxinha, se a árvore, assim, você dá um sopro, ela já quebra o galhinho. Essa árvore, ela não tem raiz. Ela até pode ter raiz, mas não profunda. Assim é a vida. Se nós não tivermos uma raiz profunda em Deus, na fé, nós titubeamos. Nossa Senhora é aquela que teve uma raiz profunda em Deus. Muito mais. Nossa Senhora foi aquela que gerou a raiz da fé, que é Nosso Senhor. Nossa Senhora foi aquela que não teve um olhar tímido para o Senhor, mas foi aquela que teve um olhar fixo no Senhor. Tenhamos também esse olhar voltado e penetrante em Deus, nosso Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,